Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à cerimônia de lançamento do webinário LGPD no Poder Judiciário. Com a palavra, o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e superintendente da EGF, desembargador Tiago Pinto. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, Tatiana. É com muito prazer que eu declaro aberto esta sessão desse webinário sobre os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É importante realçar que, logo depois de muita discussão, entramos na lista daqueles países onde já se produziram normas específicas para definir os limites e condições para coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. Nós estamos vivendo a era dos dados, até já se anunciou, teoricamente, a morte da teoria. Portanto, o tratamento e que se dá as repercussões do manuseio e das informações pessoais é de altíssima importância. É com muita honra que eu declaro aberto esse início de estudos neste ciclo e até anunciando que, dada a multiplicidade de temas, outros webinários sobrevirão. Declarada assim aberta a sessão, eu passo a palavra para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Soares Lemes. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui na abertura desse webinário, tão importante para todos nós do Tribunal de Justiça, bem como para a sociedade de uma forma geral. Eu gostaria de cumprimentar aqui, primeiramente, o nosso querido desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, que vem tendo um trabalho maravilhoso à frente da nossa Escola Judicial, já com vários cursos e eventos como esse, né, que trarão, evidentemente, muitos subsídios para todos nós que estamos aqui ansiosos por ouvir as palestras relativamente à Lei de Proteção de Dados. Cumprimentar aqui também a doutora Tatiana Camarão, que é a nossa assessora especial administrativa, que também nos ajuda muito na área da Lei de Proteção de Dados. A nossa querida superintendente adjunta da Escola Judicial, desembargadora Mariângela Meyer Pires Paleiro, o superintendente adjunto administrativo do Tribunal, desembargador José Arthur Filho, e os convidados, a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski, que está presente e também participará conosco desse webinário. Ao querido doutor Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, advogado, que também estará presente e participará conosco do webinário. Cumprimentar também o doutor Delvan Barcelos Júnior, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça. Senhoras e senhores, todos que nos acompanham, é uma honra poder participar da abertura deste webinar sobre os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, no Poder Judiciário. O tema desse evento é instigante e toca em um dos grandes debates desses nossos tempos, face ao contexto em que vivemos de uma acelerada revolução tecnológica, a nos colocar diante de desafios inéditos. O mundo experimenta, nesse momento, a excessiva produção de dados sobre as pessoas, em uma velocidade nunca vista antes em nossa história. Essas informações vinham circulando sem limites, provocando questionamentos diversos em diferentes sociedades, especialmente face a escândalos de vazamentos de dados. Uma preocupação que se tornou ainda mais relevante diante do pensamento de alguns historiadores contemporâneos, de que dados representarão para o século XXI o que o petróleo significou para o século XX e as máquinas a vapor simbolizaram para o século XIX. Ou seja, os dados são geradores de riqueza e, consequentemente, podem ser responsáveis pelo aprofundamento das desigualdades sociais
e pelo enfraquecimento de democracias. Foi nesse contexto e seguindo tendências internacionais que foi implementada no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que entrou em vigor visando a proteção dos dados relativos a qualquer pessoa física que se encontre em território brasileiro. Por trás do seu surgimento está a convicção de que proteger dados considerados sensíveis é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Trata-se de uma lei que tem impactos diretos no Poder Judiciário, exigindo que cada tribunal estadual desenvolva seu programa de proteção de dados pessoais, a fim de regular internamente o tema e informar amplamente seu público interno sobre as disposições da nova norma legal. Somos guardiões de um imensurável volume de dados, de milhões de cidadãos, e precisamos, o mais rapidamente possível, nos aprofundar nos aspectos principais da LGPD no Poder Judiciário, ampliando esse debate no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje, nessa mesma data em que se inicia esse webinar, estamos lançando uma página sobre a LGPD no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nessa página estão contidas informações sobre a aplicação dessa legislação no Judiciário Mineiro. Mas a capacitação do nosso público interno é o ponto crucial nesse movimento. Por isso, a importância dessa ação educacional, que é dirigida a magistrados, assessores, assistentes de gabinete, servidores e estagiários. Essa gestão reconhece que o capital humano é o bem mais valioso da nossa instituição, seguido pelas informações produzidas e acumuladas aqui e que, por isso, precisam ser protegidas. Trazendo essa discussão para o nosso universo, o webinar discutirá aspectos práticos da implementação da LGPD nos tribunais e também a gestão de riscos e proteção de dados pessoais, os desafios da LGPD na administração pública, discutindo ainda a conformidade legal e os desafios para a atividade jurisdicional, dentro de uma visão constitucional. Meus agradecimentos a todos os envolvidos na realização deste webinar, em nome do Poder Judiciário Mineiro, em especial ao segundo vice-presidente e superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, caro desembargador Tiago Pinto, e ao desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, superintendente adjunto do Tribunal de Justiça. Levo meus agradecimentos ainda a cada um dos palestrantes que irão generosamente compartilhar conosco o vasto conhecimento que possuem acerca do tema. A desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e aos advogados Dr. Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, Dr. Fabrício da Mota Alves e doutora Marcela de Oliveira Santos. Estendo ainda meus agradecimentos aos juízes auxiliares da presidência, doutora Rosemary da Graças Couto e doutor Delvan Barcelos Júnior, que irão atuar como mediadores durante os debates, e a professora Tatiana Camarão, assessora especial da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tem liderado as discussões sobre a LGPD na Corte Mineira. Um bom seminário a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para dar prosseguimento ao nosso seminário, convidamos o juiz auxiliar da presidência, doutor Delvan Barcelos Júnior. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, excelentíssimo senhor segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, desembargador Tiago Pinto, excelentíssimo senhor superintendente adjunto administrativo do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, excelentíssima senhora superintendente adjunta da EGEF, desembargadora Mariângela Meyer Pires, excelentíssimo senhor juiz
de Direito, coordenador do Núcleo Regional da EGF de Patinga, José Carlos de Matos, desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski, desembargadora do TJ de Santa Catarina, expositora, excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, advogado, que vai nos brindar hoje também com uma palestra. Dou as boas-vindas a todos e também aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Vamos ter um bom webinário. Hoje nós vamos ter duas exposições. A desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski vai falar sobre os aspectos práticos da implementação da LGPD nos tribunais, enquanto o doutor Rodrigo Pironte Aguirre de Castro nos falará sobre os aspectos práticos da implementação da LGPD, tratando especificamente da gestão de riscos e proteção de dados pessoais. Desde já agradeço aos expositores pela disponibilidade e pela oportunidade de nos brindar com seus conhecimentos. A desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski integra a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, CGPD, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é encarregada pelo tratamento de dados pessoais do Poder Judiciário de Santa Catarina. Ela é mestre em Ciência Política e Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, especialista em Direito Econômico Europeu pela Europa University, Lisboa, especialista em Administração Pública e Sociedade pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Já o palestrante, doutor Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, é professor da Faculdade de Educação da UFMG e coordenador do Grupo Advogado, é pós-doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, doutor e mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar Filho e especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele também é diretor executivo e financeiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA. É diretor executivo do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, IPDA. Ele é professor de graduação e pós-graduação da Universidade Positivo, da Escola Superior de Advocacia do IDR-FBF do Paraná, da Universidade de La Plata da Argentina, Michoacana do México e Instituto Tecnológico de Monterrey, no México. Ele é autor das seguintes obras: Processo Administrativo e Controle da Atividade Regulatória pela editora Fórum, Sistema de Controle Interno, uma perspectiva do modelo de gestão pública gerencial, também pela editora Fórum, Ensaio Avançado de Controle Interno, editora Fórum, Sistema de Controle Interno, uma perspectiva do modelo de gestão pública gerencial, editora Fórum, Ensaio Avançado de Controle Interno, editora Fórum, Compliance e Gestão de Riscos das Empresas Estatais, editora Fórum, Compliance nas Contratações Públicas, pela editora Fórum, coordenador das seguintes obras: Direito Administrativo Contemporâneo, Estudos em Memória ao professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, editora Fórum, Serviços Públicos, Estudos Dirigidos, editora Fórum, Lei de Responsabilidade Fiscal, editora Fórum, Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção, editora Fórum, Compliance no Setor Público, também pela editora Fórum, e Lei Geral de Proteção de Dados, um novo cenário de governança corporativa, editora Fórum. Esse ainda se encontra no prelo. Ele é autor também de vários artigos jurídicos e conferencista em âmbito nacional e internacional, e é parecerista. Então, esses são os nossos expositores dessa tarde. Sem perda de tempo, então, eu passo a palavra à desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski para iniciar sua exposição. Vossa Excelência tem 30 minutos.
Muito obrigada. Meus agradecimentos à presidência, em nome do desembargador Gilson Soares Lemes. Eu saúdo todos aqui presentes, demais desembargadores, o palestrante, doutor Rodrigo, também. É uma alegria muito grande, mesmo que virtualmente, que eu possa voltar a me dirigir à Escola Judicial e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque comentava há pouco que Minas Gerais, o tribunal ficou no meu coração e na minha memória, porque foi a última viagem em fevereiro deste ano que fiz antes de começar a ficar trancada em casa em razão da pandemia. Então, assim, tenho um saudosismo muito grande pelo Tribunal de Justiça. Obrigada a todos, e gostaria de fazer também um agradecimento à Maiara, que faz contato comigo cotidianamente aí do tribunal, que já na primeira vez, quando eu estive aí, ela já nos atendeu assim com uma leveza e com um coração aberto para nos dar as boas-vindas aí no Tribunal de Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui, e a minha fala hoje vai se dirigir, como o doutor Delvan bem colocou, para os aspectos práticos da implementação da LGPD, especificamente dentro dos tribunais, o que não impede, evidentemente, que esses passos também sejam seguidos por qualquer organização pública dentro do nosso país. Digamos assim, que é um conjunto de tarefas que podem, além dos tribunais, extrapolarem para outras organizações e servirem realmente de exemplo para essas organizações no que se refere à implementação. Como introdução, eu gostaria de dizer a todos que a LGPD não é apenas mais uma lei nova e ela não é apenas mais uma legislação que vem, digamos, entrar no nosso meio jurídico. Ela é muito mais do que isso. Eu me atrevo a dizer que ela é uma legislação absolutamente transformadora no que se refere à nossa cultura com relação à proteção de dados pessoais e com relação à guarda da nossa privacidade. É preciso que, antes de qualquer implementação técnica, cada um de nós faça a sua transformação cultural. Isso é absolutamente indispensável e importante, porque é a partir deste movimento transformador que nós vamos conseguir efetivamente implementar não somente a lei na nossa organização ou no nosso tribunal, mas especialmente fazer essa implementação dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida familiar e também dentro da nossa vida profissional. Isso, com certeza, fará uma diferença enorme nas próximas gerações que já nascerão com essa cultura dos dados pessoais e da guarda da privacidade. É importante também que a gente faça esse exercício de transformação, porque nós estamos localizados num continente latino-americano, onde a nossa cultura se espelha na liberdade de expressão. Ao contrário do que diz o continente europeu, do que prega lá o continente europeu, desde o pós-guerra, desde 1953, onde eles já fazem toda uma normatização com relação aos dados pessoais e à guarda da privacidade. É necessário, é primordial, é indispensável que esse movimento cultural nasça em cada um de nós, porque os grandes protagonistas desta história, deste movimento, dessa implementação, será cada um de nós, na nossa vida pessoal e, posteriormente, na nossa vida social e profissional. Hoje eu diria a todos vocês que a grande dificuldade, até não temos tanta dificuldade de implementação técnica, elas existem efetivamente, mas a gente passo a passo vai vencendo. Mas eu gostaria de destacar que a principal dificuldade que eu visualizo por estar já participando há cerca de 1 ano e meio deste processo de implementação dentro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é fazer com que as pessoas entendam que executar a implementação dentro de uma organização ou dentro de um tribunal de justiça vai muito mais além do que uma implementação simplesmente de TI,
de uma implementação simplesmente de segurança da informação ou mesmo até de uma implementação apenas jurídica. É muito mais do que isso. É este movimento grandioso, essa oportunidade grandiosa que nós vamos ter de propagar, de fazer rolar esse movimento nas próximas gerações que virão no futuro, aos nossos filhos, aos nossos amigos, porque isso é fundamental para que as pessoas passem a entender que não é simplesmente vir uma lei e aplicar, não é isso. Esta lei é absolutamente diferente, os desafios e os impactos que ela vai nos causar vão muito mais além do que nos causaram há 30 anos atrás a vigência do CDC. Eu me atrevo a dizer com toda a certeza de que isso só vai ser visualizado daqui a alguns anos, mas me atrevo a dizer que os impactos serão muito mais grandiosos com relação àqueles existentes na época do CDC. Depois dessa caminhada de 1 ano e meio de implementação, mas já de 2 anos e meio estudando e participando de vários digamos assim, várias sessões de discussões a respeito da LGPD, eu já consigo elencar para todos os senhores e senhoras alguns aspectos práticos relevantes para que a gente possa realmente dar início a essa jornada de implementação, que é isso que cada tribunal deseja para ficar em compliance com a lei, para que daqui por diante, além de tudo que se executa da prestação jurisdicional em si, possa se regulamentar e possa estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu diria que a primeira providência importante a ser tomada por um tribunal que, digamos, ainda não tomou nenhum passo a respeito dessa implementação é reunir algum pequeno grupo de pessoas, 3 a 4 pessoas, mas não antes de verificar o porte do seu tribunal. É importante a gente saber se a gente é um tribunal de porte pequeno, médio ou grande. Por que isso é importante? Porque várias ações que vão ser afetas à implementação vão depender digamos assim, da característica do porte desse tribunal. Então, você tendo esse porte visualizado, você reunindo essas pessoas que querem, que têm vontade de participar dessa implementação, você deve se dirigir à cúpula do tribunal e fazer uma apresentação desse projeto primeiro, o que é realmente a LGPD, qual é a importância que ela vem causar para os tribunais, quais são esses impactos e desafios que ela vai fazer com que a gente desenvolva todo esse programa de implementação. Eu diria que para a cúpula, uma apresentação de mais ou menos 20 minutos, usando slides, infográfico e textos bem objetivos, agrega a simpatia dos ouvintes. Assim fizemos no início de 2019, perante a nossa cúpula, fizemos exatamente dessa forma, elegemos, na época tínhamos um grupo, eu e mais 2 assessores, uma da tecnologia e outro jurídico, que hoje é secretário do comitê, Marcelo Teive e Ramila, e com esse pequeno grupo levamos essa proposta à presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito bem, levando essa proposta, fazendo essa apresentação e a cúpula se engajando nesta ideia de implementação, aprovando este projeto, o passo seguinte, eu diria que é a formação de um comitê geral, um comitê gestor de proteção de dados pessoais. Esse comitê, evidentemente, aí vem já a primeira providência que diz respeito ao porte do tribunal, vai depender do tamanho. Santa Catarina, nós somos um tribunal de médio porte. Então, aqui nós fizemos um comitê de 8 pessoas. Mas eu diria que o número entre 7 a 10 pessoas seria um bom exemplo de uma boa prática. Há tribunais, como o Tribunal de São Paulo, que optaram em fazer esse comitê um verdadeiro grupo, com muito mais pessoas.
Isso porque, com certeza, eles são tidos como tribunal de grande porte. E, por causa disso, optaram em fazer esse conjunto maior de pessoas agregadas para fazer esse projeto de implementação. Cada membro desse comitê, a começar por representantes da própria presidência, da Corregedoria Geral de Justiça, de cada principal diretoria, devem fazer parte deste comitê. O maior número de pessoas que possa abraçar todas as categorias, quer sejam administrativas, quer sejam judiciais, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aqui nós temos 8 membros, um membro da presidência, um membro da Corregedoria, e um membro de cada diretoria importante de TI, de segurança da informação, da diretoria de planejamento, a ASPLAN, diretoria de pessoal, enfim, diretoria judiciária, administrativa, todas aquelas principais diretorias que fazem parte do nosso dia a dia. Em seguida, tendo esses membros constituídos por portaria da presidência do Tribunal de Justiça, será importante que a gente possa fazer um alinhamento de conhecimento dos membros que fazem parte desse comitê. Por quê? Isso a gente observou dentro do nosso comitê quando a gente fez a nossa Constituição. Havia um desalinhamento, haviam pessoas que conhecia um pouco mais da lei, um pouco mais do GDPR, do GDPR, né, da União Europeia e de legislações afins. Por isso que eu recomendo que sejam feitos cursos de capacitação via escola judicial, nós via academia judicial, para que a gente possa pôr em alinhamento todo esse contexto teórico tanto da legislação da LGPD quanto das legislações afins. Se sua organização, precisamente, se seu tribunal dispõe de recursos financeiros para a contratação de consultoria externa que possam auxiliar no processo de implementação, vale a pena realmente o investimento. E, com isso, você terá que, o comitê terá que começar um trabalho, isso foi feito no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da formatação de um projeto básico. Por que é importante? Esse projeto básico serve como modelagem para o futuro processo licitatório de contratação. Nós que somos de origem de órgão público, temos que fazer e obedecer à lei de licitação, e isso é preciso fazer. Nós fizemos, infelizmente, fomos tomados por 2 grandes vilões, que foi a pandemia e a falta de gestão, né, de suporte financeiro, e nós tivemos que deixar esse projeto em stand-by e reformular de uma hora para outra, em apenas um mês, reformular todo um projeto que havia sido pensado no ano passado e traçar uma nova normativa de condução desse projeto de implementação. Então, eu digo, se os recursos forem inexistentes ou escassos dentro do Tribunal de Justiça, eu digo que não se preocupe. Com força de vontade e conhecimento adequado da lei geral de proteção de dados e de processos de gestão, você conseguirá iniciar, mesmo assim, o processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu posso afiançar que isso, inclusive, pode ser feito a custo zero, porque é desta forma que nós estamos fazendo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A primeira tarefa nesse momento pós-indicação de comitê, sem ter verba para administrar com uma consultoria externa, com os próprios serventuários do Poder Judiciário de cada tribunal, a primeira tarefa, eu acredito que seria de bom tom nomear um encarregado. Por quê? Para que desde o começo ele possa acompanhar todas as tarefas desenvolvidas nesse programa maior de implementação. É importante que a figura do encarregado esteja alinhada também com o comitê e, a partir de então, com a nomeação do encarregado, que ele possa também ter um pequeno grupo de trabalho
técnico para lhe ajudar, para ser o braço extensor do encarregado, para que possa lhe ajudar nas questões técnicas. No case de Santa Catarina, no tribunal, nós temos um grupo de trabalho de 5 pessoas, pessoas ligadas à TI, pessoas ligadas à segurança da informação e pessoas ligadas à área jurídica. Com este pequeno grupo, eu, como encarregada, tenho conseguido, até este momento, superar as dificuldades técnicas e avançar com o projeto de implementação. O ideal é que esses membros desse grupo técnico realmente tenham uma formação robusta de TI, uma formação técnica de segurança da informação e uma informação global jurídica, inclusive a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse momento, você já vai contar dentro do seu tribunal com 3 figuras importantes para a constituição desse grande projeto de implementação. Você já terá um comitê gestor, com uma estrutura, inclusive, física ordenada. Você terá um encarregado de tratamento de dados, que é o verdadeiro canal de comunicação entre o titular e as agências de regulação, e, acima de tudo, também com a presidência do próprio tribunal. E você contará também com um grupo de trabalho técnico, que é a extensão do braço, como eu já repetindo já, do encarregado nesse processo. Com essa estrutura, você já consegue construir um roadmap detalhando o seu projeto de implementação em fases e frentes. Eu vou dar o exemplo do case do TJSC. Aqui nós fizemos um grande roadmap. Na verdade, nós já estamos no segundo roadmap, porque nós já revisionamos o primeiro, e isso é preciso. O roadmap é um documento estruturado, mas é um documento dinâmico, ele vai mudando a cada semana, ele vai acrescentando e deslocando coisas de uma fase para outra. Nesse roadmap, nós dividimos o nosso projeto em 3 fases. A primeira fase de preparação, a segunda fase de implementação e a terceira fase de gerenciamento. Cada fase dessa, nós dividimos em 2 frentes. Uma frente jurídica e administrativa e uma frente tecnológica e de segurança da informação. Assim foi no nosso primeiro roadmap e assim foi repetido no nosso segundo. Feito esse roadmap, então, pelo grupo de trabalho e homologado, evidentemente, pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados, você já consegue dar um grande start para o projeto geral de implementação. A primeira atividade, que a gente chama de entregáveis, né? O primeiro entregável que a gente, digamos assim, pede que se faça, né? Sugere que se faça, é a aprovação de um formulário específico e um canal específico, e mais ainda, um fluxo de trabalho para a recepção e ou reclamação do nosso titular do dado pessoal. Como se faz isso dentro do tribunal? Exemplificando com o case do TJSC, nós usamos a ouvidoria como um canal específico, adaptamos o formulário dentro da ouvidoria para o usuário, para o titular de dados que vem em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Criamos um fluxo de trabalho que sai da ouvidoria, vai para o encarregado, busca as informações no departamento específico, a gente traz de volta e remete de novo para ser entregue ao titular de dados via esse canal da ouvidoria. Todavia, aqui eu gostaria de salientar que nós encontramos e temos um grande e importante problema a ser resolvido. Quando nós traçamos essa via de fluxo e de canal de tomada, de recepção dessas reclamações ou requisições, nós verificamos que é de suma importância, além disso, evoluir. Porque somente esse formulário, nós ainda tomamos
uma certa cautela, é mínima, mas a gente pediu nesse formulário o nome da mãe do titular dos dados, para dificultar uma possível fraude, né? Porque a gente tem que saber que o José ou a Maria pedem informações dos dados dele e o encarregado, através do comitê e da ouvidoria, vai entregar justamente para o José ou para a Maria. Ele não pode entregar para outra pessoa, sob penas de já estar infringindo a própria LGPD. Então, eu diria que seria de bom tom que cada tribunal se dispusesse a desenvolver uma ferramenta tecnológica específica de autenticação do titular dos dados pessoais. No mercado já existem algumas ferramentas que podem ser compradas e que podem ajudar a fazer essa autenticação. No caso do TJSC, nós estamos em construção dessa ferramenta e, a posteriori, com certeza, acredito que no início do ano que vem, a gente já tenha condições de lançar a todos os nossos usuários, a todos os nossos titulares de dados, uma ferramenta tecnológica que nos dê 100% de segurança de autenticação. Por quê? Porque a segurança deste processo é absolutamente importante para que o processo geral de implementação tenha o sucesso que ele deve ter. No caso dos tribunais, especificamente, eu acredito que o próprio CNJ possa, no futuro, auxiliar os tribunais no desenvolvimento desta ferramenta. É o que nós estamos propondo lá dentro do grupo de trabalho, do qual eu faço parte, para que o CNJ possa, então, digamos assim, apadrinhar essa ferramenta e distribuir a posteriori essa ferramenta aos tribunais de justiça, aos tribunais de todo o país, para que a intervenção do titular dos dados seja absolutamente garantida com maior segurança possível. Essa, eu diria que é a primeira e grande preocupação que os tribunais devem ter. O processo de autenticação deve ser absolutamente seguro no que se refere aos titulares dos dados pessoais. A partir deste momento, dentro do seu tribunal, com todos esses departamentos, dessas figuras que nós já declinamos aqui na minha fala, nós já podemos verificar que muitos entregáveis passam a ser possíveis de serem feitos. Eu dou como exemplo, né, exemplifico sempre o case do TJSC, porque é esse movimento que nós estamos fazendo aqui, que eu acho que pode ser, com certeza, copiado, desenvolvido, aprimorado pelos demais tribunais do país. Eu diria que, primeiro, deve-se criar uma identidade visual, tanto para o comitê ou para a matéria de LGPD dentro do Tribunal de Justiça, para que essa identidade visual possa ser usada em qualquer evento, em qualquer documento, e possa simbolizar o engajamento do tribunal, principalmente da cúpula, nesse processo geral de implementação. Depois, eu diria, e parabenizo desde já o Tribunal de Minas Gerais por saber hoje que já tem o portal. Eu diria que a elaboração de hot site é muito importante, porque é através do hot site que o tribunal vai poder se comunicar com o titular de dados pessoais e vai poder se comunicar com a sociedade em geral, notificando de que também aquela instituição está engajada no movimento de transformação, não apenas técnica de implementação, mas no movimento também de engajamento cultural, de transformação da Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse hot site, eu recomendo que se contemple o maior número de links possíveis de informação, não só do comitê, mas também do encarregado, que é disposto lá no artigo 41, parágrafo 1º da própria LGPD. Lá tem que ter o canal de acesso imediato ao comitê, o canal de acesso imediato do encarregado, para que as pessoas possam visualizar. Tudo isso dentro do Tribunal de Justiça já está em vigor desde o dia 17 de agosto de 2020, às 17 horas, nós colocamos no ar o nosso hot site. Essa data foi escolhida simbolicamente como a data da primeira previsão de entrada em vigor da LGPD, 17 de agosto.
Foi no outro mês, 18, mas nós usamos essa data para afirmar essa cultura inicial já para o nosso hot site. Nos tribunais, eu sugiro que, com todo esse movimento já em andamento, seja solicitado à Corregedoria Geral de Justiça, no seu departamento competente, naquele departamento que faz modificações de tabelas processuais. E aqui é bom um parênteses para explicar aos senhores que as tabelas processuais elas se compõem das seguintes tarefas, ou dos seguintes requisitos. Elas podem ser movimentadas nos seus procedimentos, na sua classe, no seu assunto principal e no seu assunto suplementar. Nós, como tribunais, não podemos mexer em procedimentos e classes, porque isso vem do ordenamento respectivo que nos tem que ser dado através do CNJ. Mas nós podemos mexer nos assuntos. E eu sugiro, nessa jornada inicial, que se faça a adaptação disso nos assuntos suplementares, até que a gente possa aguardar o ordenamento do CNJ e da própria ANPD. O que isso significa para o Tribunal de Justiça, para o Poder Judiciário de cada estado ou de cada tribunal? Significa que eu incluindo no assunto LGPD e privacidade, qualquer advogado do país vai poder fazer a distribuição das suas ações contemplando digamos, essa legislação. No Tribunal de Justiça, isso já tem para qualquer competência, para qualquer comarca do Estado, já está em vigor desde o dia 17 de agosto. O ideal no futuro seria realmente que o CNJ nos permitisse mexer também nos procedimentos e classes. Me avisam aqui que o tempo está correndo, então eu vou tentar correr também com vocês. Temos que introduzir também o aviso de cookies no nosso portal. Isso é absolutamente imprescindível e fundamental. Isso também já foi feito no tribunal desde o dia 26 de agosto de 2020. É preciso, em seguida, organizar um grande movimento para a constituição de um grande programa de conscientização da LGPD, que parte também é uma das missões do encarregado de proteção de dados, iniciando-se pela cúpula e atingindo todas as pessoas que compõem não só o Tribunal de Justiça, mas também o Poder Judiciário de Santa Catarina. Nós começamos esse programa em 8 de setembro deste ano e terminamos em 26 de outubro com relação à sensibilização do segundo grau, tanto de forma judiciária quanto de forma administrativa. Eu fazia palestras em 3 dias da semana, em 3 horários em cada dia. Segundas e terças e sextas, às 14, 15 e 16. Pequenas palestras de 20 minutos apenas. Nessas palestras, nós distribuímos um questionário com 17 perguntas de múltipla escolha, onde eles tinham um prazo de 5 dias para responder. Essa minha palestra ficava sempre gravada, cada pessoa podia ver quantas vezes quisesse, eles recebiam um link, e para poder ser mais confortável em responder a esse questionário. Para que serve a resposta desses questionários? Com essas respostas, nós começamos a fazer o primeiro diagnóstico, que a gente chama de primeiro mapeamento de quantidade e de qualidade de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis que tenham fluxo dentro dos tribunais ou mesmo externamente. E a gente precisa disso. Além disso, esse questionário nos serve de bússola para que a gente possa dar andamento às tarefas que estão elencadas no nosso roadmap. Nós já terminamos esse mapeamento, estamos colocando em planilha de BI, e é importante salientar que todas as respostas os dados pessoais devem ser absolutamente anonimizados e que a gente só possa conhecer esses dados em grande painel de estatística ou em grande painel de BI. Em seguida, eu acredito e reputo como absolutamente fundamental que os tribunais escrevam a sua política de privacidade, não só do portal, mas uma outra política de privacidade interna. Por quê?
para dar mais segurança no engajamento de todos que pertencem ao tribunal, a seguirem as regras, não só de cultura, mas de técnica de implementação dessa atividade de LGPD. Nós já fizemos a divulgação da nossa privacidade no nosso portal, e aquela privacidade de caráter interno está em vias de ser aprovada pelo órgão especial do nosso Tribunal de Justiça e que deve acontecer nos próximos dias. Depois disso, eu já estou terminando, tenho apenas 5 pontos aqui para destacar. É necessário fazer uma avaliação de sistemas que fazem o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis dentro do nosso tribunal. É preciso avaliar com carinho e cuidado a segurança de integração de sistemas que nós utilizamos, quer sejam judiciais, quer sejam administrativos, trabalhando desde o início, o Privacy by Design e o Privacy by Default, assim como determina a própria LGPD. Nessa fase, eu já diria que já caberia uma revisão do primeiro roadmap, porque várias tarefas já foram feitas e a gente pode elencar as novas tarefas a serem realizadas no futuro. Nós já fizemos isso dentro do tribunal e já estamos com o segundo roadmap a partir de agora. Eu diria que também a capacitação dos magistrados do tribunal através de cursos via academia judicial é importante para que os nossos magistrados possam exercitar a judicialização e a atuação da prestação judicial dentro das comarcas, dentro dos seus tribunais. A partir de então, eu sugiro que se faça 2 grandes projetos pilotos, um interno e o outro externo. Um projeto piloto dentro de um determinado processo, nós escolhemos aqui o processo de contratação de servidores, e o projeto externo, que vai desde a concepção até a publicação do acordo, já em conformidade, acordos e decisões de segundo grau, monocráticas, né? Já de conformidade com a LGPD. Dando certo esses projetos pilotos, eles podem ser replicados para outras, digamos assim, outras divisões, outros departamentos dentro dos tribunais. É preciso também que haja conformidade com as resoluções do CNJ, a 73 e aquelas outras mais atuais que foram feitas com relação à atividade digital, bem como, posteriormente, agora no futuro próximo, qualquer normatização da Agência Nacional de Proteção de Dados. Como conclusão, eu digo aos senhores e senhoras que a jornada de implementação ela é intensa e de caráter permanente, mas com disposição, coragem e engajamento de todos, ela pode se transformar em grandiosa e constante. Por isso eu trago aqui para simbolizar toda essa minha energia que eu gostaria de passar para vocês, todos que estão me assistindo. Eu vou usar uma frase que me acompanha já há algum tempo, que é do Steve Jobs, cofundador da Apple, quando ele diz o seguinte: as pessoas que são loucas o suficientes para pensar que podem mudar o mundo são aquelas que efetivamente o fazem. Que sejamos loucos para nos engajarmos nesse grande projeto de implementação em nossos tribunais, em nossas organizações. Muito obrigada. Embargadora Denise, agradeço pela brilhante exposição. Realmente foi muito bom ver a experiência do TJ de Santa Catarina na implementação da LGPD. Nós vamos passar agora a palavra ao Dr. Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, que vai fazer uma exposição tratando da gestão de riscos e proteção de dados pessoais. Dr. Rodrigo, o senhor está com a palavra, tem 30 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo Dr. Delvan. É um grande prazer participar nesta tarde desse evento que, para mim, é muito especial, porque acontece no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um tribunal que acompanha há muito tempo, pela minha querida amiga Tatiana Camarão, assessora especial da presidência, e também por compartilhar desta tarde com a brilhante desembargadora Denise Frankowski, que nos presenteou com essa conferência, não só
muito, do ponto de vista prático, muito rica, mas também sob o aspecto motivacional, algo realmente muito relevante, porque talvez nesse momento nós precisemos realmente de um engajamento de toda a estrutura, não apenas governamental, mas também da iniciativa privada, para cumprirmos com essas regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de, obviamente, iniciar a minha breve apresentação, eu gostaria de agradecer ao presidente desembargador Gilson Lemes pelo convite e também à Maiara pela gentileza na condução dessa nossa relação, para que, obviamente, esse evento pudesse ser realizado e, portanto, agradecer na pessoa do presidente da Maiara a todos aqueles que integram este rico tribunal. Bom, trabalhar com aspectos de gestão de risco na Lei Geral de Proteção de Dados, num país como o Brasil, é algo realmente não apenas relevante, mas talvez necessário. Digo isso porque, numa das minhas obras sobre compliance no setor público, eu escrevo que nós estamos em um país que tem um modelo de Estado esquizofrênico. O Brasil, infelizmente, tem um modelo de Estado esquizofrênico e, obviamente, sem nenhum interesse de definir esquizofrenia do ponto de vista da medicina, entendo que quando digo que o modelo de Estado brasileiro é esquizofrênico, isso existe porque há uma confusão natural entre o patrimonialismo, a burocracia e, atualmente, sobre um modelo de Estado gerencial, estados esses que não se perfizeram. Então, de alguma forma, para que todos entendam esse cenário do porquê gerir riscos ou gerenciar riscos no país e do porquê tratar de gestão de riscos na LGPD, trabalhar com o modelo de Estado brasileiro é algo importante. E é algo importante porque esse modelo de Estado, que é um modelo esquizofrênico, porque cumula em um mesmo modelo de Estado, hoje, atualmente, em 2020, todos nós, né, na iniciativa privada ou no setor público, trabalhamos com esse cenário em que o Brasil ainda é um país fortemente e tipicamente patrimonialista do ponto de vista das suas decisões. A gente vê isso diariamente nos nossos periódicos. Vossas Excelências, magistrados, julgam isso, infelizmente, diariamente nas suas sentenças e percebem esta confusão ainda muito forte entre o patrimônio público e o patrimônio privado, entre a gestão pública ou a gestão dos interesses públicos e a gestão dos interesses privados, essa aproximação, talvez, da política com a técnica, que muitas vezes prejudica a realização de bons interesses normativos, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados no país. O modelo, portanto, patrimonialista, ainda em 2020, é um modelo existente que nós temos que conviver diariamente. Da mesma forma, o modelo burocrático, que foi o modelo que historicamente sucedeu o modelo patrimonialista, pois onde antes havia a decisão do ato administrativo calcada única e exclusivamente na vontade do gestor, Max Weber, um dos grandes teóricos da burocracia, trouxe aquilo que hoje é chamado de procedimento ou processo para legitimar a vontade estatal. Então, entre a vontade do gestor e o ato, haveria um processo para que fosse permitido o controle. Infelizmente, no Brasil, e aí nós temos, dentre tantas obras, a obra de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, que mostram que a burocracia no Brasil, infelizmente, se perfez de maneira inadequada, onde o procedimento muitas vezes não permite a realização do resultado. Então, hoje nós temos um país tipicamente patrimonialista, burocrático e tendente a um gerencialismo, portanto, a realização de anseios como o princípio da eficiência, que foi esculpido lá em 1998, na Emenda Constitucional 19, no caput do artigo 37, como se antes daquela época nós não precisássemos ser eficientes, né, doutora Denise? De qualquer forma, hoje nós temos um país esquizofrênico em relação a esse modelo de gestão, que faz com que todos nós, né, que estamos aqui nesse webinário, tenhamos que conviver com este modelo esquizofrênico e que impede, muitas vezes, a realização de resultados ótimos de interesse público. E essa esquizofrenia em relação à LGPD, e isso é algo que, para mim, é bastante vertente nos textos que escrevo, ela traz 3 aspectos vinculados à gestão de riscos em um país como o Brasil. O primeiro deles, um aspecto temporal, né? Nós percebemos, e a doutora Denise foi bastante enfática em relação
a sua apresentação neste contexto, que muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados esteja vigente em relação a alguns dos seus artigos desde 2018, ela entrou em vigor efetivamente em 18 de setembro de 2020, portanto bastante recente, mas as inúmeras medidas provisórias, projetos de lei que tramitaram durante todo este período na Câmara dos Deputados, no Senado e que foram editadas pelo governo federal, impediram muitas vezes que tanto o poder público quanto a iniciativa privada iniciassem esse procedimento. E isso é um risco muito grande, porque hoje estamos todos nós atrasados em relação às iniciativas de proteção de dados, justamente porque em um cenário onde não há uma visualização de quando a lei entra em vigor efetivamente, onde há, portanto, insegurança jurídica nas iniciativas tomadas pela lei, obviamente que se aguarda uma definição normativa para os investimentos necessários nessa seara. Eu não tenho dúvida, e a doutora Denise foi muito feliz na sua fala, de que o aculturamento para a lei é fundamental, né? E esse aculturamento, como a doutora Denise muito bem mencionou, ele pode ser realizado sem investimentos iniciais, com a estrutura do próprio poder ou ainda com a estrutura da própria iniciativa privada. Mas, obviamente, que alguns planos de ação vinculados a riscos encontrados demandam altos investimentos, né? Como investimentos, por exemplo, em tecnologia de informação. E, para isso, é importante que haja uma dotação orçamentária específica, ou, portanto, uma previsão orçamentária específica para que seja possível aquele esforço de investimento. E, infelizmente, o aspecto temporal da Lei Geral de Proteção de Dados, essa esquizofrenia estatal acabou prejudicando este início de maneira tranquila em nosso país, e hoje nós temos aí boa parte, não apenas do setor público, mas também e principalmente da iniciativa privada, atrasados em relação a esse processo, né? Muito bem. Algumas das preocupações, e essa é uma outra questão importante de gerenciamento de riscos no país, infelizmente no Brasil algumas questões só são estruturadas a partir do enforcement estatal, né? A ANPD tem as suas sanções prorrogadas para agosto de 2021, portanto, felizmente ainda ganhamos esse ano para uma adequação talvez mais harmônica e mais organizada da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós não podemos esquecer que órgãos de controle externo, como é o caso do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, ou ainda órgãos de controle externo como os tribunais de contas, podem exercer o controle de fiscalização sobre a lei e também a responsabilização civil e, eventualmente, criminal desses responsáveis. Portanto, não tenha dúvida de que esse cenário já é um cenário vigente, embora as sanções e o enforcement estatal em relação à aplicação das penalidades administrativas tenha ficado para agosto de 2021, é importante se preocupar com a implementação da lei desde já. E nesta preocupação da implementação da lei desde já, eu gostaria de trazer, nesse início de apresentação sobre gerenciamento de riscos na Lei Geral de Proteção de Dados, dois temas relevantes, que me parecem que, no âmbito dos tribunais, inclusive, são fundamentalmente importantes. O primeiro deles tem relação direta com a ideia de consentimento. A ideia de consentimento é algo que tem sido, infelizmente, mal interpretada em nosso país. Então, digo isso para mencionar que a minha maior preocupação em relação ao setor público, principalmente, não são, doutora Denise e doutor Delvan, os riscos eventuais de estruturação funcional ou estruturação física, seja da figura do encarregado ou, como disse a doutora Denise, dos entregáveis dentro de um projeto de implantação, mas principalmente os riscos de interpretação neste momento em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda é omissa, porque acabou de ser criada, não tinha como ser diferente neste momento, né, em relação a inúmeras normatizações desse cenário. Primeiro, portanto, aspecto fundamental é a questão do consentimento. Já vi inúmeros escritos, já vi inúmeros tribunais, já vi inúmeros órgãos públicos buscando o consentimento de interessados para tratar dados no seu interesse funcional, na sua missão institucional, portanto, na condução dos interesses públicos. O consentimento não é regra para a administração pública. Isso precisa ficar bastante claro em relação a esse processo. O consentimento é uma das 10 bases legais do artigo 7º. Estas bases legais, elas são importantes e fundamentais, porque só é possível se tratar o dado a partir do momento em que uma dessas bases legais
autoriza o tratamento, mas imaginem os senhores se o Tribunal de Justiça for pedir consentimento para tratar todos aqueles dados que estão na sua missão institucional e no seu interesse funcional dos titulares de dados. Obviamente que uma negativa deste consentimento poderia representar a própria não realização do interesse público e da missão institucional do tribunal. Portanto, há que se ler o texto normativo da Lei Geral de Proteção de Dados com parcimônia nesse sentido. Portanto, o consentimento ele é fundamental, mas o consentimento no âmbito da administração pública ele está não apenas lá no artigo 23 e 24, capítulo 4 da lei, mas principalmente no artigo 7º, quando diz que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, inciso 3º, pela administração pública, conceito abrangente do qual se enquadra, obviamente, os tribunais, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei, regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios, congêneres e outros instrumentos. Portanto, aqui está a autorização normativa para o tratamento do dado por parte dos tribunais. E isso é fundamental porque, a partir do momento que se tem a ideia de que o consentimento, em realidade, de todas as 10 hipóteses do artigo 7º, se trata de apenas uma única hipótese e que pode ou não ser trabalhada em conjunto com outras hipóteses e pode ter ou não de validação em algumas situações, para fins de validação na administração pública, só se obterá o consentimento quando, obviamente, os tribunais ou a própria administração não estiver no exercício da função pública, na consecução de políticas ou de serviços públicos e na realização do tratamento dos dados em contratos, convênios, instrumentos, regulamentos ou congêneres. Portanto, aqui fica a primeira grande o grande tratamento de risco trazido no âmbito dos tribunais, porque me parece muito arriscado se buscar consentimento de particulares, de titulares de dados, quando este consentimento não é solicitado pela própria legislação, sob pena de, em uma negativa de consentimento, se inviabilizar a própria atividade do tribunal. Então, aqui o primeiro aspecto que me parece que é um aspecto funcional e importante. Um aspecto também muito importante em relação ao conceito de risco interpretativo da Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Delvan e doutora Denise, está vinculado, na minha opinião, à figura do próprio encarregado, né? A doutora Denise mencionou muito bem a experiência prática do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, trabalhou com essa hipótese, né, da vinculação do encarregado como aquela figura realmente tratada na Lei Geral de Proteção de Dados, que vai fazer a vinculação entre o titular ou as solicitações do titular de dados e a ANPD em relação ao tratamento de dados que está sendo, obviamente, objeto de tratamento, mas é fundamental que nós entendamos quem é a pessoa do encarregado e onde ela fica dentro da organização. É possível, não tenha dúvida, isso na própria GDPR já é autorizado, que se trabalhe com um encarregado ou na leitura da norma europeia com o DPO, né, Data Protection Officer, que é o encarregado brasileiro, né? Portanto, é possível se ter um encarregado as a service, que é um encarregado fora da estrutura do tribunal. Mas eu concordo com a doutora Denise, por uma questão de aculturamento e até de vinculação orgânica mesmo deste encarregado, é bastante importante se pensar que a figura do encarregado esteja dentro ou de uma estrutura da segunda linha, né? Portanto, uma estrutura de controles internos, uma estrutura de gestão de controle da atividade jurisdicional, né, administrativa jurisdicional do tribunal, ou dentro de um comitê que vai gerenciar estas informações e esse programa de privacidade de dados. Aqui, trabalhando com a estrutura do encarregado, dentro de uma estrutura orgânica da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que falar sobre os agentes de tratamento. E aí, lendo algumas portarias de alguns tribunais de justiça, me preocupa um pouco um tratamento que tem sido dado às figuras dos controladores de dados e dos operadores. É muito importante nós definirmos de uma vez por todas, na minha opinião, né, como leitor da Lei Geral de Proteção de Dados e na tentativa de interpretá-la todos os dias, é muito importante que nós definamos que, obviamente,
e isso da experiência das boas práticas da própria GDPR, obviamente que controlador e operador se tratam das pessoas jurídicas dos tribunais, portanto, não da sua cúpula diretiva e não das pessoas vinculadas. Por que isso? Porque, veja, aqui nós temos duas questões. Eu li algumas portarias, não apenas no âmbito dos tribunais de justiça, que estão vinculando a figura do controlador à figura do presidente e, inclusive, criando algumas figuras de controladores adjuntos à proteção de dados. Isso, na minha opinião, é um grande absurdo, com todo o respeito, né, a estas normas. E por que é um absurdo? Porque isso responsabiliza a pessoa física dos responsáveis por estes órgãos por qualquer tipo de prejuízo ou vazamento de proteção de dados ocorrido no âmbito do seu tribunal, inclusive pelas eventuais omissões. Então, veja, e aí nós temos que lembrar o seguinte também, os operadores não podem ser os servidores. Os servidores realizam operação de tratamento de dados em nome do órgão. O presidente ou vice-presidente realizam atividades em nome do órgão. Isto faz parte da teoria de direito administrativo mais comezinha, que é a teoria do órgão, que se nós formos estudar do ponto de vista do direito administrativo, nós vamos verificar que os servidores exercem função pública em nome do órgão que o representa. Então, portanto, é importante a leitura. Quando se faz a leitura lá do artigo 5º de que controlador pode ser a pessoa física, ela pode, sem dúvida, ser a pessoa física quando esta pessoa física é titular das decisões e do próprio tratamento de dado. Então, se eu, Rodrigo Pironti, utilizo dado pessoal para a realização de tratamento em uma finalidade específica, por exemplo, comercial, eu, Rodrigo Pironti, pessoa física, serei responsável por esse tratamento. Agora, quando o presidente do tribunal, o servidor do tribunal, realiza o tratamento de dados para o exercício da função jurisdicional ou ainda da função administrativa realizada pelo tribunal, o está realizando em nome do tribunal e não em nome próprio. Essa é uma questão importante. A GDPR, inclusive pelo Comitê de Normas que determina a orientação e as interpretações do guia, do guideline europeu, né, que é a GDPR, já demonstrou de maneira efetiva que não se tem nenhuma discussão sobre esta distinção da figura orgânica, né, principalmente vinculada ao poder público, da pessoa jurídica, de quem realiza o tratamento do dado, da pessoa física que exerce a função específica desta realização. Porque quem trata o dado é o TJ e não o presidente, porque trata o dado para fins de, por exemplo, realização de concurso público para o tribunal, né? Não está tratando na sua individualidade. Isso é muito importante, não apenas por uma questão de vinculação orgânica do tratamento de dados, que lá na frente vai ser fundamental em relação, por exemplo, ao tratamento que vai ser dado pelo encarregado, né, para as respostas aos titulares de dados, mas principalmente atentem para a responsabilidade civil vinculada a esta atividade. A responsabilidade civil de um vazamento, a responsabilidade civil de um tratamento inadequado é do tribunal e não do presidente. É do tribunal e não do vice-presidente. É do tribunal e não do assessor especial. E, obviamente, se houver aqui uma responsabilização em relação a dolo ou culpa na responsabilidade subjetiva, porque essa é uma questão importante, doutora Denise, que me parece, como advogado, né, chamar a atenção a esse risco. A responsabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados é objetiva. Então, independe de dolo ou culpa. Quando nós colocamos o controlador como a pessoa física, por exemplo, do presidente do tribunal, nós estamos chamando ao presidente do tribunal uma responsabilidade objetiva que não é dele. E essa é uma questão fundamental, né? Por quê? Porque pode haver responsabilização das pessoas físicas, sem dúvida, em relação à responsabilidade subjetiva, caso haja uma imperícia, negligência, imprudência ou até um dolo ou uma fé comprovados. Mas isso em direito de regresso, né, ainda que o operador, por exemplo, seja solidário em relação à responsabilidade objetiva do controlador. Então, esses dois riscos de interpretação me parecem fundamentais. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas imagino que ainda tem aqui mais uns 5 minutos, eu não quero cansá-los para ficar dentro da nossa regra. Eu gostaria só de compartilhar com vocês algo que eu acho fundamental para falar um pouco da matriz de risco da Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se os senhores conseguem visualizar minha tela, tem o doutor Delvan e a doutora Denise na minha tela. Conseguem, né? Ok.
Vou aqui aumentar a minha tela para que vocês todos vejam ela de maneira global. Conseguem perceber, doutor Delvan, doutora Denise? Perfeito. Aqui, basicamente, eu estou tratando aquilo que a doutora Denise já tratou na apresentação dela. Ela falou do ponto de vista da implementação prática da Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu chamo a atenção apenas para todos aqueles que nos acompanham? Que esse framework, esse roadmap ou este fluxo de trabalho, né, ou seja, vários nomes podem ser dados a essa estratégia de implementação, ela deve ser pensada de uma maneira fundamentalmente preventiva. Portanto, antes de se realizar todos esses aspectos que a doutora Denise muito bem mencionou, é fundamental que se tenha um data mapping muito bem realizado, muito bem feito e uma matriz de risco muito adequada em relação a esse processo. Por quê? Porque o conceito de riscos é a tentativa de mitigar a materialização de uma incerteza, ou seja, risco é igual a incerteza. Que certeza nós temos em relação à LGPD? Muito poucas certezas nós temos. Nós temos riscos de interpretação, como demonstrei, temos inúmeros riscos vinculados à não normatização pela NPD, portanto, nós estamos ainda diante de um cenário de muitas incertezas. É fundamental, portanto, que nós gerenciemos os riscos desta implantação. Eu preciso saber qual é, por exemplo, a causa do risco de um determinado evento, qual é a consequência dentro da LGPD que ele pode gerar, para daí estabelecer um plano de ação, como bem mencionou, por exemplo, a doutora Denise, a elaboração de uma política de privacidade de dados, a elaboração de uma política de cookies, a elaboração de uma política de relacionamento com terceiros. Por exemplo, é muito comum no âmbito das estatais, hoje em dia, os contratos administrativos que são firmados com terceiros já obrigarem cláusulas de proteção de dados dos fornecedores. Então, todos esses processos, eles são fundamentalmente importantes, mas eles são a consequência. Nós precisamos, no Brasil, aprender a não tratar a consequência, a tratar a causa. E é fundamentalmente importante, portanto, uma gestão de risco. Dentro desse fluxo de trabalho, o que eu trago como fundamental preventivamente aquilo que foi trazido pela doutora Denise? Primeiro, uma definição do escopo, da abrangência. A doutora Denise falou muito bem em relação a essa questão da maturidade. Eu preciso ver o tamanho do meu tribunal, né? A realização de entrevistas específicas com as áreas para entender quais são os riscos que podem daí advir, e aí a elaboração de um data mapping de processos, de ativos e de terceiros. Eu preciso mapear essas figuras dentro do meu tribunal. Como é que estão os meus processos em relação à proteção de dados, desde o processo de entrada e de registro na portaria, ainda que terceirizado, né, até o processo, por exemplo, de privacidade de dados, de armazenamento dos meus dados nos meus servidores, se são servidores físicos, se são servidores em nuvem, tudo isso eu preciso fazer e também verificar esses ativos, como é que eu tenho esses ativos de TI delimitados e também os meus terceiros. Fechado esse data mapping, nós vamos para a matriz de risco, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui está um exemplo de uma matriz de risco, obviamente que por uma questão até de privacidade de dados, doutora Denise, eu ocultei todos os dados dessa matriz, é só para vocês verem realmente qual é o modelo de uma matriz adequada de gestão de risco. Atentem principalmente para a parte de cima da matriz, aquela parte em azul é toda a parte de identificação dos dados, né? Esta identificação é feita com todos os critérios da característica do dado, se é um dado direto, se é um dado indireto, anonimizado, pseudo-anonimizado, onde esse dado está vinculado na LGPD, qual é a base legal, qual é o tipo de tratamento, quem trata, se tem encarregado designado, ou seja, aqui eu vou identificar o risco. Na parte em vermelho eu vou priorizar, ela é uma matriz ISO 31000, ISO 27701 e ISO 27001, portanto, uma matriz de risco no padrão ISO para a segurança de informação e para a tecnologia de informação, verifico probabilidade e impacto e confiro um nível de risco que é um nível de risco inerente. Como a doutora Denise mencionou, depois de um ano de trabalho, depois de já um estressamento da relação de proteção de dados internamente, eu já tenho condições de fazer uma avaliação novamente desses riscos e depois dos planos de ação elaborados, que estão ali na parte em roxo dessa matriz, para classificar novamente os riscos dentro de riscos residuais. Então, eu gostaria de trazer esse cenário para mostrar para vocês que o gerenciamento de riscos é necessário, e não apenas pela metodologia, mas principalmente, para finalizar a minha apresentação, em relação a dois aspectos fundamentais. Primeiro deles, priorização das atividades. É impossível, humanamente impossível, que num Tribunal de Justiça, do tamanho do Tribunal de Justiça de Minas, do tamanho do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a doutora Denise, o doutor Delvan
a Tatiana ou qualquer um que venha a trabalhar internamente com este tema dê vazão a todos os riscos de maneira imediata. Nós temos trabalhado aqui diariamente com concretização de matrizes de risco em proteção de dados. A nossa menor matriz de risco tinha 328 riscos identificados, tanto riscos de tecnologia de informação quanto riscos de procedimento jurídico. Isso quer dizer que eu não tenho, obviamente, condições de uma hora para outra, resolver os 328 riscos. Por isso é importante o heatmap, ou o mapa de calor, derivado de um processo de priorização de proteção de dados. Porque com isso eu consigo dizer quais são os eventos de risco de proteção de dados que têm maior probabilidade, maior impacto de ocorrência dentro do meu tribunal, e de 300 riscos eu vou trabalhar prioritariamente com 25, depois com 20, depois com 30, e daí eu resolvo todos eles de maneira organizada. O que me permite duas coisas, do ponto de vista de responsabilização do processo, a não omissão é fundamental, porque ninguém se omite quando se está tudo mapeado e organizado o prazo de implantação, e também me permite uma visualização de todo o processo de maneira gerencial. Para aí sim eu conseguir, desenhar as minhas políticas dentro do ciclo de vida de cada um desses dados que foram determinados na minha matriz de risco, e conseguir aí, de maneira muito efetiva e de maneira muito concreta, definir qual é a política de privacidade e proteção de dados que eu tenho que ter, quais são os tipos de consentimento que eu vou ter que elaborar, quais são as políticas em relação a esses consentimentos, quais são os contratos que eu vou ter que revisar em relação aos meus fornecedores, e assim por diante. Eu só consigo isso depois de todo esse processo. Aqui eu deixo os meus contatos para os colegas que estão eventualmente assistindo e que não têm possibilidade de contato comigo, mas gostaria também de terminar como a doutora Denise terminou com uma linda frase de Steve Jobs, e eu concordo em gênero, número e grau com este conceito, né? Aqueles que efetivamente ousam, fazem a diferença. Eu gostaria, doutora Denise, de, trazendo esta sua fala final, me lembrar da história de Rosa Parks, porque eu viajo o Brasil inteiro, agora menos, mas viajava o Brasil inteiro, e hoje em inúmeros cursos virtuais. Na semana que vem eu dou uma masterclass de LGPD com inúmeros órgãos da administração pública. Eu tenho percebido o seguinte: boa parte, desembargadora Denise, doutor Delvan, das pessoas que se relacionam comigo dizem o seguinte: Rodrigo, mas eu estou sozinho aqui no tribunal. Sou eu e mais duas pessoas, a gente não tem condições de estruturar toda esse... A lei é muito complexa, a gente não tem condições de fazer isso sozinho. Doutora Denise, na sua fala, deixou muito claro de que é possível, mas Rosa Parks nos traz um exemplo histórico de que isso realmente é possível. Rosa Parks, uma trabalhadora braçal negra nos Estados Unidos da década de 60, voltando para casa em um dia qualquer, um dia comum, uma terça, quarta, quinta-feira, final de tarde, quando as public utilities americanas traziam ainda um apartheid muito forte e havia uma segregação racial dentro do transporte coletivo, com a separação de bancos para negros e bancos para brancos, Rosa Parks, em um dia comum, resolveu se sentar em um banco para brancos. Com aquela pequena atitude, Rosa Parks muda a história do mundo contemporâneo, porque ela foi multada pela municipalidade por ter sentado num banco para brancos, mas Rosa Parks, com essa atitude, permite que Martin Luther King inicie a marcha pelos direitos raciais nos Estados Unidos e, portanto, mude a história da realidade. Jay-Z, que é um rapper americano, ele é mais conhecido como o marido da Beyoncé, e eu acho que de rapper ele passa por isso a ser poeta, porque para conquistar a Beyoncé, obviamente, deve ser um poeta, mas Jay-Z diz o seguinte, doutora Denise: Rosa Parks se sentou para que Martin Luther King pudesse andar. Martin Luther King andou para que Obama pudesse concorrer. Obama concorreu para que todos nós pudéssemos voar. Portanto, me parece que ainda que única e exclusivamente uma, duas ou três pessoas, é possível mudar a realidade dos tribunais da administração pública no Brasil por meio de uma proteção e de uma privacidade de dados adequada. Sejamos Rosa Parks. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Pirotti, agradeço pela excelente exposição e pela pontualidade britânica, né? Isso aí vai nos favorecer, que vai deixar ainda um prazo para que a gente possa submeter algumas questões aos nossos expositores. Tenho certeza que esse webinário vai ficar marcado aqui nos anais do Tribunal de Justiça pela excelência
das informações que nos foram repassadas. Bom, primeiramente, desembargadora Denise, o servidor do Tribunal de Justiça e integrante do Comitê Técnico da LGPD do nosso tribunal, o João Pedro Stringueta, gostaria que a senhora explicasse como se deu a estruturação da equipe de LGPD do Tribunal de Santa Catarina e ainda a curiosidade dele saber se essa equipe é dedicada, ou seja, se os magistrados e servidores que a compõem lidam exclusivamente com a LGPD. Pois não. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o Rodrigo Pirotti pela brilhante fala. Depois, eu quero pôr escrita essa última frase que eu amei. Acho que eu já conhecia a história da Rosa Parks, mas não conhecia essa versão do rapper. Achei sensacional. Muito bem. Como é que é o nome da pessoa que pergunta, João? Pedro Stringueta. Pedro. A nossa formatação do nosso comitê é feita por um juiz assistente da presidência, um juiz assistente da corregedoria e os demais são diretores. E temos ainda um secretário. Não, Pedro, a gente não tem nenhuma dedicação exclusiva, tanto eu quanto os demais, apesar de ser coordenadora do comitê e ainda ser encarregada, ainda tenho a minha atividade judicante como desembargadora, e cada membro do comitê não tem atividade, não tem exclusividade de prestação para o comitê. Isso, em primeira ordem, não foi possível, mas nós vamos tentar fazer esse projeto para o ano que vem. A pandemia nos atropelou, né, grandiosamente, foi o nosso grande vilão, então a gente não teve condições ainda de movimentar. Mas não, nem o grupo de trabalho técnico é também exclusivo, todos nós, do grupo de trabalho técnico encarregada e comitê, temos atividades, digamos assim, fora do comitê. No artigo 2º da nossa portaria lá de constituição do comitê é dito isso, que todo mundo não vai ter gratificação, não temos gratificação e não temos exclusividades. É tudo feito com muito amor, com muito empenho e muita dedicação, por amor a compartilhar as experiências e por sair pensando fora da caixa. Quando surgiu essa ideia, é uma curiosidade que eu gosto de passar, ela surgiu num café, num shopping. Eu e mais 2 assessores. Eu dizia a eles, eu gostaria de começar a pensar fora da caixa, o que vocês me propõem? E eles vieram com essa vertente da LGPD. E a partir daí, deste café, nós começamos, como eu digo, nós apelidamos esse projeto de Projeto Marte, começamos a voar rumo a Marte. Então, é um voo, digamos, em equipe, mas é um voo de coração, não é um voo de dedicação exclusiva, nem de qualquer remuneração pecuniária. Que ótimo, desembargador. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, o Paulo Neto, que está nos assistindo pelo YouTube, ele pergunta aqui, o levantamento dos riscos e a priorização parece fundamental. Ele pergunta se seria possível visualizar um exemplo, mesmo que fictício, de uma linha completa da planilha apresentada pelo senhor aí durante a exposição, doutor Rodrigo. Sem dúvida nenhuma. Paulo, na verdade, eu trago só, obviamente, a visualização geral para que vocês vejam a quantidade de dados que pode ser vinculada a uma matriz de risco, né? Mas depois eu posso, inclusive, eu vou compartilhar, a Mayara pode encaminhar a todos os participantes essa apresentação, né? Ela é bastante maior do que simplesmente aquilo que eu demonstrei a vocês, mas, basicamente, para que você consiga entender quais são as linhas que são trazidas nessa planilha, veja, como a matriz dessa lógica metodológica é a ISO 31000, nós temos, portanto, conceitos básicos de gestão de riscos que estão ali estruturados. Então, primeiro, você tem a primeira fase de identificação do risco, que é aquela etapa em azul, que é onde eu quero identificar, registrar os conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados vinculados àquele evento que eu vou visualizar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um evento que é trazido como vazamento de informação, né? Então, o vazamento de informação tem uma causa.
esta causa é vinculada a este vazamento, pode ser, por exemplo, a não existência de proteção ou de softwares adequados para a privacidade do dado. E qual é a consequência? A consequência é a exposição de um jurisdicionado, por exemplo, né? Ou a exposição de um desembargador, de um servidor e assim por diante. Então, aqui eu tenho basicamente a metodologia ISO 31000. Essa metodologia, ela é uma metodologia que vai trabalhar só com a ideia de causa, evento e consequência. Para fins da LGPD, não serve. Por quê? Porque eu preciso agregar conceitos e características da Lei Geral de Proteção de Dados, que estão vinculados não só na LGPD, mas também nas ISOs que vinculam segurança de informação e tecnologia de informação. Por isso, essa matriz tem que ser uma matriz ISO 31000, ISO 27701 e ISO 27001, porque daí você fecha o cenário da proteção e da privacidade de dados. Esses aspectos fazem com que, nesta etapa de identificação, para além da causa, evento e consequência, eu também tenha alguns aspectos do próprio dado tratado. Ou seja, é um dado sensível, aquele dado que eu estou querendo, né, resguardar em relação ao vazamento, se trata de um dado identificado ou identificável sensível, sim ou não. Aí você vai lançar isso, qual é o dado, né? Qual é a característica desse dado? Onde ele está armazenado? Quem realiza o tratamento? Qual é o departamento que realiza o tratamento, por exemplo, dentro de uma ideia de descentralização ou desconcentração da atividade? Então, todos esses aspectos, depois eu posso compartilhar, se só me mandar um e-mail, eu compartilho com o maior prazer, tanto contigo quanto com qualquer outro participante que tenha interesse, para ter uma visualização daquilo que, na minha metodologia de estruturação, porque também, como muito bem mencionou a doutora Denise, isto a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil não é uma receita de bolo, portanto, não há certo e errado, há adequado ou não adequado a determinada realidade, né? Porque entenda que ela se aplica a toda a estrutura, seja de um tribunal de grande porte ou de pequeno porte, né? E depois desta fase, para responder de maneira mais objetiva, de identificação, nós passamos para a fase de priorização, ISO 31000. Probabilidade, impacto, nível de risco. Probabilidade, numa matriz 5x5. Qual é a probabilidade do vazamento da informação dentro de uma realidade de sistema que eu tenho hoje? Vai lá o Paulo e diz, é uma probabilidade alta, portanto, nível 4, né? De 1 a 5, alta, muito alta, nível 4. Qual é o impacto? Bom, se vazar e expuser a realidade do dado de determinado desembargador, vamos imaginar, né, um dado sensível, isto, obviamente, tem um impacto bastante grande, então muito alto, 4 vezes 5, 20. No diagrama de cálculo de risco, nível de risco de número 20 numa matriz 5x5 que vai até 25, ou seja, esse é um risco que você tem que priorizar, você não quer vazamento de dados sensíveis do teu tribunal. Quais são, daí fechou a parte vermelha da matriz, quais são os controles preventivos e de contingência caso o dado vaze. Preventivo, para não vazar, vamos reforçar o sistema, vamos criar uma política de segurança de informação, vamos treinar o pessoal, né? Como muito bem mencionou a doutora Denise, é uma questão de muito aculturamento também, né? Porque o dado muitas vezes vaza não é pelo sistema, mas é porque quem opera o sistema permitiu que o dado vazasse, né? Da mesma forma, quais são as ações de contingência? Bom, se vazar, quais são as ações de remediação que eu vou tomar? E aí, obviamente, eu estabeleço o tratamento. Então, Paulo, é complexo, portanto, eu não tinha muito tempo para explicar isso na minha exposição, mas espero que você tenha entendido de maneira global como é que funciona o passo a passo. Ótimo, eu vou dar uma contribuição aqui nessa questão da cultura, já para a gente encerrar, que nós já estamos chegando aqui no horário limite. Mas, por exemplo, um processo administrativo disciplinar contra um servidor, contra um magistrado, que vem da corregedoria, processo físico, e é distribuído no protocolo para ser remetido à corte, aqui para julgamento, órgão especial, seja o que for. Esse processo vem aberto, e a primeira pessoa que tem contato com ele é o office boy, que vai levar ele do protocolo lá para a secretaria do órgão especial, e ali ele já abre o processo, já folheia, e quando ele volta, quer dizer, já está contando para todo mundo. Desembargador fulano de tal, juiz fulano de tal, nossa senhora, fez isso, fez aquilo outro. Então, quer dizer, não tem nada a ver com questão de sistema, de tudo. Bastaria o quê? Bastaria que esse processo tramitasse dentro de um envelope lacrado,
né, como deveria ser, para resguardar as informações que estão ali dentro. Então, quer dizer, é o processo de trabalho que precisa ser examinado, precisa ser aperfeiçoado para que a gente, então, não corra risco de sofrer esses incidentes de vazamento de dados. Bom, então nós estamos chegando aqui ao término do nosso webinário. Agradeço mais uma vez a desembargadora Denise Frankowski, viu, o doutor Rodrigo Pironti, painel excelente, tá? Já faço um convite que tão logo seja possível que venham a Belo Horizonte nos fazer uma visita, tá? Vamos recebê-los de braços abertos aqui, e eu gostaria de convidá-los para amanhã, também às 16 horas, a segunda parte desse webinário, né, que será mediado pela doutora Rosemary. Agradeço àqueles que nos acompanharam pelo YouTube, né, e 1 minuto para cada um dos nossos expositores para as considerações finais. Doutora Denise. Mas não, muito obrigada mais uma vez pelo convite, a participação me deixou muito feliz, muito honrada. E eu vejo aqui no YouTube que tem uma perguntinha, eu vou responder bem rapidinho, doutor Delvan, se me permite. O Antônio está perguntando se o grupo de trabalho conta com assessoria de técnicos da iniciativa privada. Não, não temos ninguém da iniciativa privada, só temos serventuários nossos mesmo, sem custos nenhum, custo zero para o tribunal. Então, é uma honra muito grande, foi muito gratificante aprender com o doutor Rodrigo Pironti. Eu não o conhecia, mas tive a grata satisfação de conhecê-lo nesse evento. Doutor Delvan, muito obrigada, e aos demais, ao presidente, aos demais desembargadores, estou à disposição para o momento que for necessário. Compartilhar realmente conhecimentos me faz feliz e é a minha missão dentro desta implementação geral da LGPD. Doutor Rodrigo, suas considerações finais. Não, mais uma vez agradecer a gentileza do convite. Para mim é uma honra e uma grande alegria participar desse evento ao lado da doutora Denise, do senhor doutor Delvan, e também o convite pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é um tribunal pelo qual eu tenho muito apreço, e dizer como frase final, como ideia final, que a relevância de gerenciamento de riscos em relação à proteção de dados não se trata de impedir vazamento de informação ou impedir que efetivamente haja algum problema em relação a essas questões, porque muitas vezes isso é impossível. Nós vimos no Dilema das Redes e outros filmes e etc., que nós vivemos uma sociedade de informação e é naturalmente relevante que a gente entenda isso. Mas é importante prevenir sempre os riscos, porque me parece que esta é uma questão de coerência, né? Sempre digo que nós, na nossa vida individual, temos seguro de vida, temos seguro de carro, temos seguro de casa, nós temos seguro para tudo. Temos seguro de plano de saúde, temos previdência e etc. Por quê? Porque nós não queremos que uma eventualidade, um evento futuro incerto nos acometa de maneira, obviamente, muito drástica. E nós, infelizmente, muitas vezes, no tratamento dos dados, não temos um trabalho adequado de proteção de dados ou muitas vezes não temos compliance. Nós somos coerentes com a nossa vida, mas muitas vezes não somos coerentes com o nosso negócio. Portanto, deixo só essa ideia para que todos nós possamos levá-la. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom, então, mais uma vez, agradeço nossos expositores. Renovo o convite para que amanhã, às 16 horas, voltemos a participar do segundo dia desse webinário e dou por encerradas as nossas atividades de hoje. Obrigado a todos e uma boa tarde.